Legal, vamos dar uma olhada agora no chat. Aqui tem umas perguntas chegando bem interessantes. Né? Olha lá, o Danilo Salum fez uma pergunta bem interessante aqui pro professor. Né? E antes de trazer as perguntas, pessoal, não esqueçam de apertar o botãozinho de joinha. Muita gente está entrando aqui no nosso chat, já passamos de 500 pessoas ao vivo, mas estão esquecendo de apertar o joinha. É muito importante para nós que você aperte aqui o botão de joinha, tá aqui embaixo. É de graça, meu amigo. Dá o joia, e se você não tá inscrito também, já sobe lá e se inscreve no canal. Mas vamos lá, né? Um grande abraço para você, Crank, que tá sempre aqui com a gente. Danilo Salum fez a seguinte pergunta. Boa noite. Perguntem para o professor em qual momento ele venderia um fundo imobiliário. E se caso o fundo imobiliário ficar negativo em 50%, se ele venderia. Obrigado. Então, eu acho que tudo que você faz dentro do escopo de investimentos deve se basear em premissas de entrada. Então, por que você, vamos esquecer fundo imobiliário, por que é que a sua mãe comprou, a dona Conceição comprou essa casa na Granja Viana? Então, por que ela comprou essa casa, né? Várias premissas de entrada possivelmente surgiram, né? Ela comprou porque o preço estava bom, porque a localização fazia sentido, dentro do contexto familiar, aquele momento era interessante, a casa comportava, do ponto de vista de tamanho, as necessidades da família, estava perto do trabalho dela ou de pessoas ligadas à família, ou seja, uma série de premissas foram estabelecidas na hora daquela compra, né? O que deve fazer a dona Conceição vender essa casa? A partir do momento que essas premissas começam a não fazer mais sentido. Então, a partir do momento que você falar assim, olha, eu não preciso mais porque agora eu já estou aposentada, já tirou uma premissa. Antes a gente usava muito aqui porque os filhos ficavam aqui, era perto, já não estão mais os filhos. A gente tinha escola dos filhos, agora não tem mais escola. A gente tinha a questão de transporte, tudo que ela for. Antes eu precisava, mas agora eu preciso mais ficar perto de onde tem uma parte de medicina, né, que me ajuda mais, laboratórios, porque ela precisa de mais proximidade médica, ali já não comporta mais. Então, tudo que foram premissas positivas, elas foram sendo invalidadas. Então, gatilha a compra. Agora, e se essa casa estiver custando 20, 30, 40, 50% a menos, né? Aí você tem que ir para outra questão. No caso de uma casa, de um investimento único, isso pesa muito. Agora, a partir do momento que você tem uma carteira que ela tem 15, 20 fundos, vamos fazer uma conta simples para nos ajudar. Você tem 20 fundos, você tem 5% em um fundo, e esse fundo caiu pela metade, ou 30%, 40%. Então você teve uma perda no total de 2, 3%, não é isso? Sim. Bom, certa vez eu aprendi, eu já até contei essa história recente, mas não custa lembrar, eu aprendi com um amigo que hoje tem 84 anos, lá de Florianópolis, vizinho perto de seu lá, viu, André? Até boa gente. Lá do Sul. Lá do Sul, nascido em Tubarão. Ele fala que fundos imobiliários é como se fossem aquelas matas virgens, né? Ou seja, quando você tem um problema naquelas matas virgens, ela refloresta naturalmente, né? Ela recompõe naturalmente. Então, quando você tem algum problema em qualquer que seja um fundo imobiliário e você está bem diversificado, se você perder 2, 3% do seu patrimônio, como nas matas virgens, dali poucos meses, os próprios rendimentos vão recompor aquela perda patrimonial que você teve. Então, para e pensa comigo. Olha só, Carol, para facilitar a conta, você perdeu, num fundo, 2% do seu patrimônio total. É significativo. Sim. Mas você concorda que se você tem uma carteira que te remunera, vamos arredondar para simplificar, para ser didático, uma carteira que remunera 1% ao mês, o que vai acontecer no mês seguinte e no outro mês? Você recompõe aqueles 2% perdidos. Então, muitas das vezes, nós temos um viés mais difícil de reconhecer uma perda, né? E no final das contas, André, guarde sempre a pessoa que nos perguntou. Todos os dias, quando você acorda, toma seu café, toma seu leite, come o seu pão, você tem que olhar para a sua carteira no seu celular e imaginar que toda aquela sua carteira ela é passível de ser recomprada naquele dia. Então, se você não está tendo a premissa forte o suficiente para continuar a compra, ainda que aquele fundo tenha caído, significa dizer que a premissa da venda está mais forte do que da compra. As premissas foram anuladas. Então, você não está sendo capaz de recomprar a sua carteira. Então, todos aqueles ativos que você não tem, desculpa usar uma palavra um pouco exagerada aqui, mas um pouco retórica até, se você não está tendo a coragem e a personalidade de comprar de novo alguns fundos ou alguns ativos da sua carteira, isso fica dizer que eles não deveriam estar mais lá, né? Porque você não está tendo aquela mesma convicção. Então, Só porque ele caiu, ele ficou ruim,
só porque ele subiu, ele ficou ruim Ou também. só porque ele caiu, você vai comprar, né? Porque tem gente que fala, Exato. caiu pra estar na promoção. Eu Mas acho- será que né, faz sentido? na sua carteira? Exatamente. Eu acho que toda carteira você tem que olhar para ela e falar o seguinte: bom, o preço é uma distração no final das contas. Não vou entrar no debate, preço importa, não importa, porque senão vai desvirtuar o que eu quero dizer como mensagem. O que eu quero dizer é que o preço, no final das contas, é uma distração para você, né? Então você tem que desconsiderar exclusivamente o preço e considerar a tese de investimentos. Se aquela tese se mostrar válida, o preço é uma distração, tá? De novo, não estou entrando em modelos matemáticos de valuation, tá? Só estou falando mesmo do ponto de vista psicológico e comportamental, tá bom?